Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, uma boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua participação aqui na nossa escola bíblica, no nosso YouTube, a Delvorada. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje, dia 22 de fevereiro, lição de número 8. Graças a Deus estamos caminhando com Jesus. Espero que você e sua família estejam sendo abençoadas, edificadas pela palavra. E você, meu amigo, minha amiga que tem nos acompanhado também, que Deus os abençoe. Compartilhe essa aula bíblica. Nós estamos falando sobre o pentecostalismo, a origem do Pentecoste, né? A história de homens e mulheres que venceram, né? Através da orientação de Deus, através da presença do Espírito Santo, cresceram, edificaram igrejas, edificaram pessoas, vidas foram salvas, libertas pelo Evangelho, curas e maravilhas e prodígios. Hoje nós vamos estar falando sobre o avivamento da Rua Azusa, ok? Mas eu quero agradecer ao pastor Washington, pastor aqui da nossa igreja, Assembleia de Deus do Jardim Alvorada, e também não posso deixar de agradecer o pastor Antônio Campassi, que é nosso pastor presidente, né, aqui do Ministério de Vila Alzira, e todos os ministros e obreiros. Agradeço ao Diogo, agradeço aos nossos irmãos que nos ajudam no audiovisual, para essa transmissão chegar até você. Então nós vamos falar hoje sobre o avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Nós já vemos falando a história, né, do pentecostalismo, as origens das pessoas que passaram por situações difíceis para que pudesse estabelecer, para pudesse ter essas regras, que seja o quê? A promessa que é para todos os crentes, a busca de Deus, da presença de Deus, voltar à origem com as Escrituras, buscando a presença do Espírito Santo, manifestação dos dons espirituais, e tudo isso é um envolvimento que ele vinha se mostrando, esse avivamento. Ou seja, havia necessidade, eles estavam observando que haveria sim um derramamento do Espírito Santo, algo extraordinário, e todos criam, todos buscavam, e aqui nessa lição hoje nós vamos ver o avivamento da Rua Azusa, ok? Então nós vemos aqui que tem um texto de Áureo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, que está lá em Jeremias 29:13. Então, o que nós vamos entender hoje? Que é preciso clamar ao Senhor por um avivamento espiritual, que resulta em renovação e transformação para a glória de Deus. É o resultado dessa renovação na minha vida e na sua vida. Então, nesse momento, nós vamos entender que Deus ele tem algo bom, novo, reavivamento, novas esperanças, novas expectativas para as nossas vidas. Como teve na vida desses homens, ele continua tendo hoje. E nosso texto de referência está em Joel, capítulo 2, do verso 28 a 31, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui nós vemos que é o Joel falando assim, que o Senhor haveria de derramar o Espírito sobre toda a terra, filhos e filhas profetizarão. Havia uma promessa de Joel, que nós vemos que ela se cumpriu lá em Atos 2, e era essa promessa de Atos 2, que esse pentecostalismo, que esse movimento, ele vinha buscando reativar nas igrejas, ou seja, reativar o evangelho genuíno, o evangelho das raízes, o evangelho que foi ensinado no Novo Testamento, ensinado pelo Colégio Apostólico, nas epístolas. Então, o desejo do Senhor sempre foi esse, um reavivamento, relacionamento com Deus, vida de santidade, renúncia ao pecado, busca da presença do Senhor e, consequentemente, as bênçãos, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, o agir de Deus, o reino de Deus manifestado na terra. A palavra correta é essa, o agir do reino de Deus na terra. Então, nós vemos aqui nessa lição aspectos referentes à forte conexão entre o movimento pentecostal e ações desses homens, que nem foi Charles Spurgeon, William Seymour, além dos eventos ocorridos na escola bíblica de Topeka e nos cultos da Rua Azusa, que o Espírito Santo nos conduza em tão identificante estudo e opere em nós
no anseio de receber mais do Senhor. Havia uma escola, e essa escola era lá em Topeka, e ela estava dando continuidade aos estudos do movimento da renovação da igreja. Então, o que eles falavam lá? Nós veremos que, para um entendimento adequado do avivamento pentecostal do século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Parman na escola Bethel, em Topeka, Kansas, para que posteriormente ocorresse na Rua Azusa e Los Angeles um movimento. Então, nós vemos aqui, o que aconteceu? Eles estavam numa intensa busca de Deus e o estudo do batismo do Espírito Santo baseado no livro de Atos. Então, Parman, ele era pastor lá em Topeka, ele administrava esse instituto bíblico, né? Então, ele lá no Kansas, ele ensinando essas pessoas, nesse ambiente, em janeiro de 1901, uma irmã, uma senhora chamada Osman, foi batizada com o Espírito Santo, com evidência em falar em outras línguas, conforme Atos 2:4. No ano de 1901, considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, se assim podemos dizer, a partir desse movimento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Conscientes da importância de Charlie Fox, Parman e alguns estudiosos consideraram um instrumento fundamental na fundação do pentecostalismo. Então, agora começa eles entenderem qual era a evidência do batismo. Era a glossolia, que é o falar em línguas. E aí começa esse reavivamento. E eles entendem que a importância na construção do movimento pentecostal. Como nós vemos nas lições anteriores, no final do século XIX, foi marcado por grande expectativa do anseio desse novo avivamento espiritual para o povo de Deus. Então, eles estavam num desejo intenso, buscando o quê? O derramamento do Espírito Santo. Eles estavam buscando, estudando as Escrituras, e eles sabiam que ia haver esse reavivamento. Então, nós vemos aqui a importância de Seymour. Qual que é a importância de William Seymour? William Seymour, ele teve uma grande importância na história e no movimento pentecostal, tendo um dos alunos de Parman na escola bíblica em Houston, Texas, em 1905. Seymour recebeu como bíblicos os ensinamentos sobre o batismo com o Espírito Santo, como tendo em evidência o falar em línguas. Irmãos, olha, é interessante, hoje nós temos esse esclarecimento, que o batismo do Espírito Santo é evidência em falar em línguas. Mas quando nós estamos estudando essa lição, e já vemos estudando ela, nós observamos que havia uma grande dificuldade dessas pessoas, tá? E essa dificuldade era o quê? Era a questão de cultura mesmo, essa cultura das igrejas, que elas não entendiam isso. Qual era a evidência, qual era a prova, qual era o sinal, que era o falar em novas línguas. Mas eles tinham ainda acho que esse bloqueio, e quando começou essas evidências, que nem lá da irmã estava numa reunião, e teve essa manifestação, e tudo isso era anotado, era escrito, era publicado, então para eles era uma coisa assim, espetacular e maravilhosa, a qual, olha que interessante, hoje nós já estamos adaptados a isso, entendemos isso com muita facilidade, mas naquela época era um grande bloqueio que eles tinham, alguns pastores não aceitavam, havia rejeição, havia perseguição. Então nós vemos assim que não foram tempos fáceis para eles, mas eles persistiram, insistiram e foram vitoriosos. Aqui deixa um grande exemplo para nós, de nós não desistirmos fácil das coisas, não desistirmos das coisas de Deus, não desistirmos das promessas de Deus. E eu lendo essa lição, eu vejo que eles tinham intensidade, tinham desejo. Hoje nós temos tantas facilidades, temos tantas igrejas. Não desista por qualquer coisa, tá, meu querido, minha querida? Sirva ao Senhor, busque a Deus, está aqui as Escrituras, converse com o Senhor em oração, tenha relacionamento com o Espírito Santo, isso vai nos fortalecer. E aí nós vemos aqui que ele recebeu os estudos bíblicos sobre o batismo com o Espírito Santo. Qual era a evidência? Era falar em línguas. Então nós vemos aqui uma história de fé e coragem. E baseado nisso, Seymour era um homem simples, segundo registros, livre de vaidades. Olha algumas características. Vindo de uma família de escravos aforreados, ou seja, que já tinham sido libertos, Seymour não recebeu educação de qualidade. Entretanto,
mesmo com pouco estudo, e cego de uma das vistas, devido a uma varíola, uma doença que ele teve, Seymour não se furtou de buscar ensinamentos das Escrituras para se aprimorar em Deus, para se aprimorar de Deus, entendimento, compreensão. Como as leis do apartheid não permitiam que as pessoas negras frequentassem a mesma sala de aulas de alunos brancos, Seymour, olha só, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, no instituto fundado por Perman. Ele ficava para o lado de fora ouvindo. Então nós vemos aqui que uma história de superação, uma história de dedicação e de desejo de aprender de Deus. Seymour, né, os pais de Seymour, Simon Seymour e Philip Salabar, nasceram escravos. Mesmo cego de uma vista, devido às complicações da varíola, Seymour não desistiu dos seus ideais, das suas ideias. As circunstâncias da vida não fizeram com que ele vivesse seus primeiros anos em extrema pobreza. Além de conviver com a tirania do extremismo da reconstrução sulista, que era da época, naquele momento, a Ku Klux Klan apavorava o sudeste da Louisiana, havia perseguição contra as pessoas de pele negra, as pessoas que eram uma coisa horrível, o Ku Klux Klan, a tirania, o extremismo dessas pessoas naquela região. Mesmo assim, ele continuava a servir ao Senhor, ele continuava com esse desejo ardente no coração dele. Então nós vemos aqui se formando uma característica de um líder espiritual, de um líder pentecostal. Seymour é considerado uma das figuras mais importantes do século XX. Por quê? Exemplo de fé, de vida de oração, anseio de receber mais de Deus, perseverança num contexto histórico de segregação racial, rejeição, de incompreensões. Olha, tudo isso esse homem estava passando, não só ele, mas os demais. E aí nós vemos aqui que era uma condição difícil, e Seymour estava destinado a ser usado na condução do avivamento da Rua Azusa, e assim se tornasse uma figura principal e importante para o avivamento mundial. Mas até então, olha, irmãos, que coisa interessante. Olhando as características de Seymour, você fala assim, Marco, era escravo, aforreado, não recebeu educação de qualidade, tinha um problema de vista, tinha dificuldades de ensinamento, mas ele, mesmo nascendo escravo, tendo complicações, uma vida difícil, extrema pobreza, no meio da tirania, de um lugar difícil. Marco, Deus escolheu esse homem. Sim, escolheu esse homem. Deus escolheu esse homem, que Deus tinha um propósito na vida dele. Deus escolheu esse homem para fazer a diferença. Então, nós estamos estudando hoje a história desse homem. Através dele vem um avivamento. Nós estudando aqui que Deus pega as coisas malucas para confundir as sábias. Deus, ele pega as pessoas que a sociedade, as pessoas olham e falam assim, não tem jeito. E ele mostra, ele coloca em evidência no meio dos príncipes. Bendito seja Deus. É esse o evangelho que nós vemos aqui, que Seymour não se furtou de buscar os ensinamentos das Escrituras. Seymour não se furtou de se aproximar de Deus. Quando eu leio isso daqui, meus amados irmãos, o meu coração, ele se não envaidece, mas eu me sinto constrangido, quando eu leio uma história dessa, aí eu vejo que eu não tenho motivos para reclamar, eu não tenho motivos para desistir. Quando eu vejo um homem dando um testemunho desse, de vida, de perseverança, no meio de tantas adversidades que ele podia ter desistido, ele não desistiu. Então nós vemos aqui que Deus tinha algo na vida dele, que hoje nós estamos estudando aqui, assim tornar-se uma figura importante do avivamento mundial. Deus tinha algo na vida dele, que ninguém sabia, provavelmente ele nem sabia, mas já tinha um projeto de Deus, para a vida dele, como tem um projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida. Basta nós ficarmos na posição que Deus nos colocou, eu vou ficar na minha, você fica na sua, e Deus vai nos levar, Deus vai nos conduzir, porque Deus tem um projeto na sua vida e na minha vida, bendito seja Deus. E nós vemos aqui, então nós vemos, olha que interessante, uma das histórias de Seymour. Seymour recebeu um convite para pastorear uma igreja do movimento de santidade em Los Angeles, Califórnia. Beleza. Porém, quando ele pregou sobre as línguas como evidência com o batismo do Espírito Santo,
A pastora auxiliar da igreja não aceitou esse ensinamento, embora muitos membros tinham recebido essa mensagem. Ele foi rejeitado na igreja. Rejeitado por essa auxiliar. Mas veja bem, olha o que acontece. Muitas pessoas acreditaram. Uma casa foi disponibilizada para Sêmio para continuar a pregar. Em um dia de abril de 1906, várias pessoas começaram a falar em línguas. Logo a residência não comportava mais a multidão que se reunia ali. Sêmio então ele teria que sair dali, e aí ele encontra um imóvel na Rua Azusa. O que eu quero dizer? Agora preste atenção. Foi na emblemática Rua Azusa que se deu início ao avivamento que os teólogos atuais apontam como epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. O lugar entraria para a história após as pregações movidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos. Sênior se viu na obrigação de encontrar um espaço para as reuniões de oração e busca pelo batismo do Espírito Santo. Ele viu que agora as pessoas começaram a ser batizadas, o movimento começou a crescer e ele via a necessidade. Fez com que ele alugasse um prédio desocupado de 2 andares na Rua Azusa, 312, no centro de Los Angeles. Preste atenção. Segundo relatos, o local havia sido um templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve presente desde o início do avivamento da Rua Azusa, Frank Berdkin, disse: o irmão Sêmio normalmente se sentava atrás de caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa, em oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho lá. Um edifício antigo, com vigas baixas e assoalhos descascados. Simples. Um lugar simples, mas onde a presença, o poder de Deus estava evidente. E aí veio o tópico 3.2, diz assim: o acontecimento da Rua Azusa. Aí houve um acontecimento. E uma construção capenga, segundo o periódico da época, localizada em Los Angeles, na Rua Azusa 312, houve um despertar do Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. E aí houve o despertar, quando eles estavam buscando a Deus de todo o coração, quando eles estavam ali com o coração contrito, quebrantado. E aí, na visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento, que abalaria a estrutura da igreja de Cristo. Aleluia. Esse novo despertar pentecostal atraiu milhares de pessoas de Los Angeles, de cidades vizinhas, despertando o interesse pela busca do batismo com o Espírito Santo. Esse acontecimento ficaria conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Houve agora o avivamento que tanto eles esperavam e estavam buscando. O fogo cai lá na Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Houve uma atuação transformadora do Espírito Santo, dos irmãos que se reuniam na Rua Azusa, para aclamar e buscar pelo batismo com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu o mundo. Bendito seja Deus. Nesse avivamento da Rua Azusa, abalou a estrutura da igreja. Aí não tinha mais como retornar. Estava o cumprimento do derramamento do Espírito. E aí, por isso que é preciso, nós, eu e você, pedirmos ao Espírito que opere em nós, no anseio de recebermos mais de Deus, igual esses homens estavam. A humildade para não sermos dominados pela soberba. O discernimento para não sermos confundidos, e a consciência de que Ele, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas, para a glória dEle, pois Ele é eternamente. Romanos 11:36. Esse foi um movimento que gerou na Rua Azusa, que se espalhou agora para todo o mundo, um avivamento que ficou registrado. O Espírito Santo, aquela atmosfera era insuportável para os carnais, porque era uma atmosfera espiritual, a presença, as pessoas estavam ali comprometidas com Deus, cheias de Deus, motivadas
né? E elas davam vazão, elas davam motivação para buscar ao Senhor. Esse tem que ser também o nosso desejo, por um avivamento. Ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus, bendito seja Deus. Essa lição me traz alegria, me traz esperança, que hoje eu entendo que eu estou no caminho certo. Pentecostalismo, busca do poder, da graça, do conhecimento, revestimento do poder de Deus, a unção do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração, você está no caminho certo. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou humilde e manso de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Jesus faz um convite para nós, chegai-vos a mim. É isso que o Senhor fala assim, vinde a mim. O Senhor faz um convite para nós, vinde buscar a minha presença, vinde buscar do meu Espírito, vinde buscar da minha comunhão, vinde ser cheio da minha graça, vinde a mim que eu venha até você. Nós somos a igreja de Cristo, aguardando a volta do Cordeiro, e esse avivamento é para mim e para você vivemos hoje, sonhos, visões e revelações da parte de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor guarde a sua família, que o Senhor prospere a sua casa, que o Senhor abençoe os seus projetos, que o Senhor abençoe a sua descendência, e que nós possamos viver a operação do Espírito Santo profundamente em nossas vidas, e que nós venhamos buscar intensamente a presença do Senhor, que Ele nos guarde e nos proteja. Quero te fazer um convite. Nós estamos aqui na cidade de Santo André, São Paulo. Você está aqui perto, vem aqui nos visitar. Vem aqui passar uma tarde, uma manhã conosco. Nós estamos aqui de manhã, nos dias de domingo, às 9 horas da manhã, às 18 horas na parte da tarde, na rua Dracena, 202, no Jardim Alvorada, Santo André. Venha tomar um café conosco, venha conhecer nossa igreja, venha conhecer nossos irmãos, vamos compartilhar da mesa, na comunhão, que Deus os abençoe. Olha, eu espero você na próxima lição, que nós vamos falar do despertar do movimento pentecostal aqui no Brasil. Não perca a próxima lição, e um beijo no seu coração, obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe, até a próxima lição, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.